Se nesse filme tudo pode ser trocado e nada mais precisa fazer sentido, por que não trocar a maçã pela banana? Já que o conto original foi completamente mutilado, por que não destruir também o símbolo fálico? Por que não fazer com que Branca de Neve seja envenenada por uma banana? Mas, claro, isso nunca aconteceria. Afinal, a agenda que empurra esse tipo de obra não visa coerência, mas sim destruição seletiva. Trocaram tudo o que faz parte da essência da história, mas certos símbolos continuam intocáveis lá. E sim, já aviso, esse vídeo terá spoilers. Mas fique tranquilo, isso não estraga nada. Na verdade, eu nem recomendo que você assista esse filme. Isso aqui não é um contos de fadas, é um manual de militância ideológica disfarçado de entretenimento infantil. Mantenha seus filhos longe disso. Não dê drogas para seus filhos. E eu sei do que eu estou te falando e eu vou deixar você a parte disso também. Assim sendo, vamos falar do que fizeram com Branca de Neve. No conto clássico, a Branca de Neve tem a pele branca como a neve. Esse detalhe não é aleatório. A história se constrói sobre símbolos e arquétipos profundos. A brancura da pele remete à pureza e à fragilidade inicial da personagem. Mas no novo filme decidiram ignorar isso e escolheram uma atriz latina para o papel. Não por mérito ou talento, mas porque o requisito agora é atender a um checklist de diversidade e não respeitar a história original. A questão aqui não é a troca de etnias em si, mas sim o princípio. Se a cor da personagem é irrelevante, então por que mudar? Se é tão sem importância, então por que não mantiveram como no original? A verdade é simples. Esse filme não foi feito para contar uma história, mas para reescrevê-la sob uma ótica ideológica. E a subversão não para por aí. No conto original, a Branca de Neve é tão bela que desperta a inveja mortal da madrasta. Mas, nessa versão, a Rainha Má é interpretada por uma atriz mais bonita do que a protagonista. Como resolvem esse problema? Alterando até mesmo a função do espelho. No original, o espelho revela a verdade. A mais bela de todas é Branca de Neve. No filme de 2025, a beleza não vem mais da aparência, mas do coração. Em outras palavras, destruíram a lógica da história para encaixar a narrativa de que beleza não importa. Mas, curiosamente, continuam a chamar o conto de Branca de Neve. O que era um conto sobre inveja e maturidade se tornou uma crítica rasa, muito rasa, sobre opressão. A rainha não é mais apenas uma madrasta obcecada com sua beleza, mas sim um símbolo do governo autoritário. Mas aqui está o problema. O pai da Branca de Neve também é rei. Então, qual é a lógica? O rei não é um opressor, mas a rainha sim? O filme tenta construir uma crítica política, mas tropeça nas próprias ideias. E não para por aí. Temos a Branca de Neve guerreira, mas que precisa de homens para salvá-la. A atriz da Branca de Neve declarou que sua personagem não precisa de um príncipe. Afinal, as mulheres fortes e independentes não precisam de homens, certo? Mas veja só a ironia. No filme, a personagem precisa da ajuda de 3 homens em 3 momentos cruciais.
Primeiro, quando os caçadores enviados pela rainha tentam matá-la. O príncipe pula na frente dela e leva um tiro de besta no seu lugar. Sim, ele se sacrifica por ela. Segundo, em determinado momento da história, a Branca de Neve sai em busca do pai para ajudá-la a derrotar a rainha. Então, ela não precisa de um homem, mas recorre a ele quando está em apuros. Terceiro, até mesmo o caçador, que foi originalmente enviado para matá-la, acaba virando seu aliado para enfrentar a rainha. A narrativa não se sustenta. Eles querem passar a mensagem de uma protagonista independente e forte, mas o próprio roteiro a desmente. Ela precisa de um príncipe, do pai e do caçador para protegê-la. Ou seja, mantiveram os mesmos arquétipos do conto original, mas tentaram fingir que não. Outro detalhe ridículo. No original, Branca de Neve encontra os 7 anões, figuras que representam uma coletividade única e trabalhadora. Mas no filme, os 7 anões foram substituídos por personagens gerados por computação gráfica, removendo qualquer traço da sua identidade original. Os 7 anões que não são anões. E o pior, os anões de verdade até aparecem, mas não como personagens principais. Eles foram rebaixados a papéis secundários, quase figurantes dentro da própria história. Se era para incluí-los, por que não mantê-los como os personagens centrais? A resposta é óbvia. Não havia interesse em preservar a essência do conto, apenas em atender a uma agenda onde a tradição precisa ser desconstruída a qualquer custo. No original da Disney, de 1937, Dunga nunca fala. Ele se expressa por gestos, expressões faciais, e isso nunca o torna menos importante dentro do grupo. Já no novo filme, resolveram fazê-lo falar no final, mas sem nenhuma construção narrativa que justificasse esse momento. Em vez de respeitar sua característica, simplesmente descartaram seu silêncio como se fosse um defeito a ser corrigido. O que era para ser inclusão virou um erro básico de roteiro. Dunga sempre foi essencial ao grupo sem precisar falar. Mas agora, no esforço forçado de dar uma mensagem de superação, fizeram-no falar sem propósito, sem impacto, sem sentido. A suposta inclusão ignora o fato de que muitas deficiências não precisam ser transcendidas para que alguém tenha valor. No fim, a mudança não acrescenta nada à história, só reforça o quanto esse filme não entende nem os próprios personagens. Vamos falar agora da morte do encantamento. A Floresta Encantada do original era um símbolo da jornada, do desconhecido, da magia que permeia o Contos de Fadas. Aqui, a floresta não tem mistério, não tem vida, não tem encanto. O CGI é de baixa qualidade, os efeitos visuais são piores que filmes de décadas atrás. O mundo mágico perdeu o brilho, assim como o próprio filme. A Branca de Neve do original ganha esse nome por causa de sua pele branca como a neve. No novo filme, o nome vem de sua resiliência, porque nasceu numa noite de tempestade. Ou seja, mudaram completamente o significado do nome, eliminando o simbolismo e reduzindo tudo a um sentimentalismo barato. Isso demonstra o quê? A falta de compreensão dos contos de fadas. Os contos de fadas sobreviveram por séculos porque carregam símbolos universais que falam diretamente ao inconsciente.
E esse filme não deve durar uma semana. E voltando aos contos, eles estruturam a mente infantil, ajudam a lidar com a angústia e ensinam sobre o amadurecimento. Mas o que acontece quando uma história é reescrita não para preservar sua essência, mas para destruí-la? Quando um conto de fadas deixa de ser uma jornada simbólica para virar um panfleto ideológico, o resultado é o que estamos vendo nesse desastre cinematográfico de 2025. Toda a estrutura narrativa foi desmantelada para encaixar uma agenda. A Branca de Neve perdeu sua característica simbólica. Os anões foram reduzidos a meros figurantes e até mesmo o próprio conceito de magia foi esvaziado. Se não há jornada simbólica, não há aprendizado. Se não há beleza a ser protegida, não há inveja a ser enfrentada. Se não há um desafio verdadeiro, não há maturidade conquistada. Esse filme não é só uma má adaptação. É um exemplo claro da destruição do imaginário infantil. Como Bettelheim demonstrou, os contos de fadas oferecem um espaço onde a criança pode projetar seus medos, desejos e inseguranças, e, através da narrativa, encontrar um caminho para lidar com a realidade. Quando isso é substituído por um discurso raso, o impacto não é apenas no filme, mas na formação psíquica de quem o assiste. E essa é a questão central. Por que destruir? Por que reescrever uma história que atravessou séculos e encantou gerações? Simples. Porque contos de fadas representam mais do que histórias. Eles representam uma visão de mundo que precisa ser apagada para que outra se imponha. Uma visão que valoriza a beleza, a verdade, a virtude e a coragem. Uma visão onde o bem e o mal são realidades concretas e não apenas construções subjetivas. Ao apagar esses contos ou reescrevê-los sobre novas regras, não estamos apenas lidando com uma questão estética. Estamos lidando com uma tentativa de desconstruir a base simbólica que estrutura a psique humana. Esse filme é um sintoma de um problema muito maior. A erosão do significado, a rejeição da fantasia estruturante e a imposição de uma narrativa que não deseja ensinar, mas apenas doutrinar. Então, antes de assistir a esse filme, pergunte-se: isso realmente acrescenta algo? Ou estamos apenas diante de mais um capítulo de destruição sistemática da cultura e do imaginário infantil? Se a resposta for a segunda opção, faça um favor a si mesmo e a seus filhos. Escolha o conto original. Escolha a fantasia verdadeira. Escolha aquilo que resiste ao tempo porque tem significado. E deixe esse panfleto ideológico para os que já perderam a capacidade de sonhar e pensar. Eu sou Rafael Marques Menezes, professor, psicanalista, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui no nosso canal falamos sobre psicanálise, literatura e a condição humana. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para poder receber as notificações de todos os vídeos novos e comente aqui embaixo. Você já assistiu a Branca de Neve de 2025? Pretende não assistir a Branca de Neve de 2025? O que você está achando dessa nova versão totalmente ideológica? Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!